Ave Maria, Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças infernais que se levantarem contra nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradeço a renovação carismática católica desta paróquia, que me convidou para estar com vocês. Eu acho que eu já estive uma outra vez, nesse 32º Rebanhão de Jesus. Eu lembro que em 1989, eu realizei um rebanhão, talvez tenha sido o primeiro no estado de Goiás, em Uruaçu. Em Brasília estava começando a prática do rebanhão, eu estive lá participando e pensei que seria uma experiência muito boa para a paróquia naquela época, para a diocese. E realmente, o rebanhão dá para nós esta sensação da necessidade de todos nós, como ovelhas, nos reunirmos aos pés do bom pastor, que é dono do rebanho. Me pediram um tema bastante complexo e não tão agradável para falar com vocês: morte e desapego. Eu peguei alguns fragmentos da Canção Nova de outros lugares na internet para montar um esquema de uma reflexão que possa nos preparar para a Quaresma, que começa amanhã com a quarta-feira de cinzas. E as cinzas vai lembrar para nós que nós vamos morrer, que nós somos pó e ao pó nós vamos retornar. A Quaresma é um tempo de conversão, tempo de mudança de vida, tempo de desapego. Nos últimos tempos, em razão da peste chinesa, Covid-19, praticamente não ficou nenhuma pessoa no Brasil que não tenha perdido um parente, um amigo ou algum conhecido. Todos nós passamos por esta experiência. E a bem da verdade, há muitas pessoas que ainda não conseguiram superar o luto causado por esta pandemia. A Igreja nos ensina que, em consequência do pecado original, o homem deve sofrer a morte corporal, a qual teria sido subtraído se não tivesse pecado. Deus não fez a pessoa humana, não a criou para que morresse. A morte é consequência do pecado, da desobediência. Não passaríamos pela morte como ela é hoje se não tivéssemos participado de forma solidária com o pecado das origens. Porque o pecado de Adão e Eva, dentro de um processo de liberdade, trouxe para a humanidade toda a experiência da morte. Ninguém fica para a semente, diziam os antigos. Todos nós vamos experimentar esta realidade. A Igreja reconhece que é diante da morte que o enigma da condição humana atinge o seu ponto mais alto. É um tema complexo que nos assusta e nem sempre nós estamos devidamente preparados para enfrentá-lo. Eu posso testemunhar para vocês que eu penso que já estou pronto. Pela a caminhada da gente, pela oração, pela compreensão, pela lida com as perdas que a gente vai tendo ao longo da vida,
hoje eu não tenho mais nenhuma resistência à questão da morte. Se amanhã o médico me disser, olha, você está com uma doença grave e tem poucos meses de vida, eu vou procurar viver esses dias de vida com intensa espiritualidade. Mas já não me assusta isso. São Paulo nos ensina que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. É dele que advém o sofrimento da criatura humana, mas que para os que morrem na graça de Cristo é uma participação na morte do Senhor, a fim de poder participar também da sua ressurreição. Esse capítulo 6 de Romanos, ele é muito importante, pois ele nos dá a dimensão da esperança nossa na ressurreição pelo batismo. Nós ingressamos no mistério da Santíssima Trindade através do batismo. E na verdade, meus irmãos, a igreja existe. O grupo de oração, a renovação, as pastorais, todos os nossos trabalhos na igreja, eles têm uma única meta: nos preparar para o céu, nos preparar para a vida eterna. Em razão do pecado, a vida sobre a terra se tornou um tormento. A morte, ela é o resultado deste tormento. Santa Teresinha do Menino Jesus vai nos dizer que viver é amar e sofrer. O sofrimento está à porta da nossa vida. Quantos de vocês aqui que estão sofrendo? Muitos de vocês que estão sofrendo, está passando por tribulação. Muitos vieram rezar pedindo a graça para superar problemas. Essa é a razão da nossa existência. Lutar contra esses aspectos que são aspectos de morte. A morte está à nossa frente, mas para o cristão, a morte praticamente não existe. Há uma passagem, há uma saída desta nossa realidade humana, transitória, material, histórica, para uma realidade onde nós não vamos precisar do relógio, porque não haverá mais tempo. Não vamos precisar de perdoar, porque já é uma realidade consumada. O que Deus queria, o céu na terra, e isso foi rompido por causa do orgulho. O orgulho é o pecado dos anjos, que entrou na vida de Adão e Eva. Os anjos, quando pecam, viram demônios. Eles também são criados livremente como nós. E a pessoa humana, quando peca, ainda conta com a misericórdia. Nós podemos contar com a misericórdia de Deus sempre. Embora o homem tivesse natureza mortal, Deus o destinava a não morrer. Ora, Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. E por inveja do demônio, a morte entrou no mundo. E os que pertencem ao demônio prová-la-ão. Há dois caminhos muito bem estabelecidos: o caminho para a vida eterna com Deus e o caminho para a vida eterna na morte com o demônio. A bem da verdade, o ser humano nunca será deletado. O nosso corpo vai chegar o momento que vai ceder, a alma vai desabitar esse corpo para voltar para a realidade de onde veio ou para a condenação. No inferno, as almas não terão fim, como no céu também não. Quando eu dava catequese sobre isso para uma turma de crianças de 8 a 10 anos, eu lembro de uma menina, Ivone, o nome dela, isso já tem uns 30 e tantos anos atrás. Ela me perguntou: padre, mas deva ser uma monotonia terrível o céu, né? Deva ser muito monótono, porque o céu é diferente. Eu disse: não, filha, o céu é uma dinâmica de um amor que não termina. A gente, quando fica muito tempo longe do pai ou da mãe que a gente ama, e quando a gente chega que a mãe e o pai vêm que dá aquele abraço, a gente não quer soltar o abraço. É um amor tão grande, você quer
ficar naquele amor para sempre ali, recebendo da mãe, do pai este amor. Mas aqui na terra tudo é passageiro. No céu é assim, o abraço com Deus é um amor tão grande, as almas unidas no amor eterno, onde não haverá mais o pecado, não haverá mais a quebra da liberdade. O amor no céu ele é dinâmico, ele é um amor que nunca termina, é uma fonte que nunca se esgota. O inferno é o contrário, é o ódio, a ira que nunca termina, que nunca se esgota, é um rio de enchente suja, de imundície, que nunca para de correr. A alma no inferno eternamente vai xingar Deus com os demônios. No céu, ao contrário, a alma que passou por esta vida no perdão, no amor, na entrega a Cristo, ela terá a benese da paz eterna. Isso é impressionante. Se você me pergunta se eu acredito nisso, eu acredito piamente. Eu já tive experiências de oração que me atestaram essa realidade. Eu não duvido dessas duas realidades que espera o ser humano. O céu, a eternidade com Deus, e o inferno, a eternidade com os demônios. Essas realidades existem. E elas são reais. E nós precisamos ter muito presente isso. A igreja, meus irmãos, sabe que a morte foi o contrário aos desígnios de Deus Criador. E ela entrou no mundo como consequência da desobediência e do pecado. Vocês já perceberam, todas as vezes que a gente desobedece, a gente fica ruim? Um filho que desobedece os pais, ele vai ter essa sensação. O católico que desobedece a igreja, o padre que desobedece a igreja, o bispo, não fica bem. A desobediência traz uma tristeza muito grande ao nosso coração. Como também o pecado. Qual que é a experiência da alma após o pecado? É uma experiência triste. No campo da sexualidade, então, é horrível. O teólogo moralista John James Snook, ele diz: homini post coito animalis tristi est. O ser humano, após um coito sexual, sem compromisso, sem amor, ele é um animal triste. O adultério traz tristeza. O roubo traz tristeza. Quando você maltrata alguém, quando você comete uma injustiça, o seu coração se enche de tristeza, porque o pecado tem um salário, morte, enquanto que a vida em Cristo é a eternidade. A Santa Igreja de Cristo nos leva a refletir sobre a morte para que nós possamos compreendê-la. A gente precisa entender isso. O Padre Antônio Vieira, quando fazia seus sermões aqui no Brasil, eram sermões extraordinários, que as pessoas entravam dentro das suas palavras. Talvez foi o padre com a oratória mais ungida que o Brasil já conheceu. Tanto que na Catedral de São Luís do Maranhão, quando ele falou do dilúvio, do movimento das águas do dilúvio, aquelas águas porcas, maldosas que vieram para matar a humanidade, quando ele terminou a sua homilia, estava todo mundo em cima dos bancos. É como se a água do dilúvio tivesse vindo. E quando ele falava do céu, muitas pessoas no final, eu quero morrer logo, para entrar no céu. Porque o Padre Antônio Vieira, um homem santo, que tinha uma união muito profunda com Deus, as suas homilias eram fantásticas, tanto que elas estão escritas, e as pessoas leem, até os ateus leem aquelas homilias, os sermões do Padre Antônio Vieira, que estão aí nas nossas bibliotecas. Então, meus irmãos, a realidade inexorável da morte deve recordar-nos de que temos um tempo limitado para realizar nossa vida. O Eclesiástico 12, 22:7 diz: lembra-te de teu Criador nos dias de tua mocidade, antes que o pó volte à terra de onde veio, e o sopro volte a Deus de onde o concebeu. O corpo vai à terra, a alma volta a Deus.
O corpo é da matéria. Nossos pais nos deram a matéria do nosso corpo, com seus filamentos genéticos que já estavam ali inscritos na semente, no espermatozoide do pai, no óvulo da mãe, que se junta, que formou o nosso corpo. Mas ali naquele momento Deus faz o seu ruar. Ruar em hebraico significa sopro divino. Deus sopra cada vez que um esperma se une a um óvulo, Deus sopra uma alma. Mesmo se faz isso de forma pecaminosa na manipulação dos embriões. Deus não nega a lógica da criação que Ele fez. Na lógica da criação está que o esperma encontra o óvulo e há fecundação. Se essa fecundação é feita fora do normal, daquilo que é santo, que é no útero da mãe, Deus não negará um espírito a esta matéria. Se esse empresário maluco que está construindo uma empresa para fabricar crianças em úteros de acrílico, essa coisa toda, se isso acontecer, Deus dará a alma, porque é da lógica da criação. E a alma é esse sopro de Deus. Nós somos almas. O que é o ser humano? Um espírito criado por Deus, encarnado num corpo material, por um tempo. Nós somos esta realidade. E a gente precisa tomar consciência disso. Que nós somos temporários. Ninguém fica para semente. E a segunda parte que nós vamos falar sobre o desapego vai nos dar esta consciência de como nós devemos preparar a vida eterna já neste mundo. Mas a morte foi transformada por Cristo. Jesus, o Filho do Pai, sofreu ele também a morte própria da condição humana. Assumiu-a em um ato de submissão total e livre à vontade do Pai. Porque a humanidade dizia, nós sofremos, nós atravessamos o deserto de dor, a angústia é grande na vida, pessoas que nascem débeis, pessoas que nascem com deficiências, pessoas que sofrem a vida toda, aleijadas, com deficiência, a vida é muito triste. Deus é um covarde. Deus, Ele parece se alegrar com o sofrimento. Não, Deus não é covarde. Anteontem eu dizia para um casal que me trazia uma criança totalmente deformada, pedindo um milagre. Como que você vai pedir um milagre para uma criança que passou da hora de nascer, que faltando oxigênio no cérebro, foi ressecada uma parte do cérebro, e a criança, ela vegeta. O que eu disse para eles? Olha, esta criança é um presente para vocês, do jeito que ela é. Aí a mulher começou a chorar e disse, eu sei disso, mas meu marido não entende. Meu marido não aceita. Fica com vergonha de sairmos com a nossa filha, porque ela baba. É uma bobagem. Um casal que tem um filho deficiente tem um dom de Deus. Como você pode aprender com um filho deficiente? Eu atendi um casal de Brasília que tem 3 filhos, os 3 têm autismo em alto grau. Você imagina um menino autista, o sofrimento que é. Mais 3. O autista, ele vive uma alienação. E ao final perguntei para o casal, como vocês se sentem nessa situação? Os dois disseram, nós queremos fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, aprendendo com eles. Pronto. Não vão sofrer. Vão carregar essa cruz com amor, porque eles entendem isso a partir disso aqui. Cristo morreu, Deus morreu na cruz. É uma força de palavra, porque não tem outra palavra para explicar isso. Tem teólogo que fala da morte de Deus, mas Cristo experimentou a morte. Deus encarnou na nossa miséria, na nossa história. Deus morou com a gente. O primeiro capítulo de João é fantástico para a gente entender isso. Deus veio morar conosco
1 João 1,14, armou a sua tenda entre nós. A tenda é o corpo. Nós estamos dentro de uma tenda. E essa tenda, ela pode ser fragilizada, ela tem uma mente. Deus age, o nosso espírito precisa da nossa mente, precisa do nosso sistema nervoso. O espírito age na nossa inteligência. Daí que nós somos diferentes dos outros animais. O seu cachorro que dá bom dia para você, você ensinou ele, dá bom dia. Ensinou o cachorro a ficar diante do Santíssimo, olhando para o Santíssimo, depois fica me mandando os vídeos. Meu cachorro adora o Santíssimo. Olha, vamos parar com isso. O animal não tem consciência, não tem liberdade, não tem vontade. O animal tem apenas reflexos e os seus condicionamentos próprios da sua espécie, que lhe permite viver, fugir dos perigos, avançar, etc. O animal tem reflexos biológicos. O ser humano tem inteligência, tem cabeça, tem cérebro, tem mente, tem inteligência, tem vontade, tem liberdade. Por quê? Porque vem de Deus isso. Isso é um atributo também de Deus. O João de Barro, há 100 mil anos, faz a casa dele do mesmo jeito. O ser humano cria, porque tem inteligência, tem vontade, tem liberdade. Os animais não têm noção moral, nós temos. Se a vaca cria um bezerrinho, ela fica com ele, ele cresce e vira boi, ele vai cruzar com a mãe. Agora, quem de nós aqui que teria coragem de namorar com a mãe, o homem, filho namorar com a mãe ou a filha namorar com o pai? Ninguém. Quem que ensinou isso para nós? Ninguém. Nós já nascemos com isso. O ser humano já nasce com a lex naturae, com a lei natural de Deus no coração. Os 10 mandamentos já estão dentro de todo mundo. Todos nós já temos a lei de Deus dentro do coração. A gente vai aprimorando o conhecimento dessa lei, porque o ser humano, ele é movido por atos morais. Nós temos uma moralidade, temos uma ética. Os animais não têm isso. O leão sabe que de manhã ele precisa levantar e correr atrás da presa, senão ele morre de fome. E as presas sabem que tem que levantar de manhã e correr do leão para não morrer. É a natureza. Eu nem gosto muito desses vídeos de bicho matando uns aos outros, dá uma tristeza de ver, né? A cobra que engole outra cobra, como os bichos, a águia que esganaça os pássaros tão bonitinhos, né? É o mundo da natureza, eles não têm essa noção. Nós também não somos flor que se cheira, nós também matamos os animais. Nós também temos as nossas crueldades para a gente viver. Não adianta você, agora vamos ser todo mundo vegano. Isso não funciona. Não tem jeito. Nós fomos treinados para comer proteína animal. E a gente come os animais. A gente se alimenta de carne. A inteligência nossa nos deu essa graça. Mas a gente sabe cuidar disso. São Paulo diz: para mim a vida é Cristo e morrer é lucro. Eu espero com esta meditação e depois com a nossa oração de libertação, a gente acabar com essa bobagem de medo da morte. A gente tem que lidar com isso. Há 30 anos atrás eu fiz meu testamento de morte. Todo ano eu renovo. Agora eu vou renovar. Não renovei ano passado, vou renovar agora. Pensava que ia morrer logo. E vai. Mais de 30 anos, todo ano você renova o testamento de morte. Eu já tenho lá minha roupa separada. Se morrer, para 12 dias já sabe, essa aqui é a roupa para vestir o defunto. Está aqui. Já tenho o caixão ganho. A Sandra já me deu o meu caixão lá em Rubiataba. Rubiataba não, em Formosa. E eu disse, é um caixão, não daquele que o defunto cai no caminho para o cemitério, mas um caixão médio, não também aquele chique, né, bonito demais, que a terra vai comer, então é um desperdício. Mas nós precisamos lidar com a morte. Eu já tenho todo o meu testamento, minhas orações, que são a missa, os cantos da missa, tudo escolhido para o dia da morte, está tudo arrumado. Não tem esse problema. Lido tranquilamente com a morte. Não tenho problema com isso.
Mas muitos de vocês aqui estão na igreja, comunga, reza e fica com esse desespero por causa da morte. Quando morre alguém na família, descabela, entra em angústia. Ninguém pode ser assim. A gente recebeu a notícia da morte de alguém que a gente ama, a gente ora, entrega a Deus, a igreja coloca 7 dias para você ter seus tempos de oração, de sofrimento, depois a vida segue. Minha mãe me ensinou isso. Aos 9 anos de idade, ela me disse: meu filho, sua mãe tem câncer, o médico deu 6 meses, ela viveu 2 anos e meio ainda. E ela foi ensinar para mim e meu irmão como que a gente ia viver sem ela. E ela dizia: todo filho sem mãe vive. Ou seja, você não precisa ter esse desespero. Outro dia lá em Formosa, uma mãe de 3 filhos: meu desespero é pensar se eu morrer 9 meus filhos. Ele vive tudo. Não morre nenhum, vai viver. Deus vai dar a graça. Você reza, se isso acontecer, que ela está com uma doença grave, se acontece, você entrega, Deus vai cuidar. Vai ter mãos que Deus vai escolher para cuidar desses meninos. Fiel a esta palavra, se com Ele morreremos, com Ele viveremos, segundo Timóteo 2,11. O Catecismo da Igreja Católica ensina que a novidade essencial da morte cristã está nisso. Pelo batismo, o cristão já está sacramentalmente morto com Cristo, para viver uma vida nova. E se morremos na graça de Cristo, a morte física consuma esse morrer em Cristo e completa assim nossa incorporação a Ele em seu ato redentor. A morte de Cristo é também a nossa morte. Nele nos movemos, somos e morreremos. A morte, portanto, para nós não é o fim da picada, não é uma desgraça, mas é um processo natural que vai acontecer quando a gente menos esperar. Deus chama o homem a si em sua morte. São Paulo estava certo disso. O meu desejo é partir e estar com Cristo. Filipenses 1:23. Então o cristão deve transformar sua morte em um ato de obediência e de amor ao Pai, a exemplo de nosso Senhor. Santa Teresinha dizia: não morro, entro na vida. Vamos repetir? Não morro, entro na vida. Isso mesmo. Então nós não precisamos ter esse medo. A visão cristã da morte é expressa de forma privilegiada na liturgia da igreja. Todas as vezes que nós celebramos a liturgia, a Santa Missa, é uma preparação para o nosso encontro com Deus. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Isso está no prefácio da oração dos defuntos, quando a igreja reza agradecendo esta bênção. Portanto, meus irmãos, a morte encerra o tempo de graça e de misericórdia que Deus oferece a cada um para realizar sua vida terrestre, segundo o projeto divino, e para decidir seu destino último. Não existe reencarnação. Ensina a igreja que, quando tiver terminado o único curso de nossa vida terrestre, nós vamos morrer. Lumen Gentium 4, no Concílio Vaticano II. Não voltaremos mais a outras vidas terrestres. Hebreus 9:27, guarda isso. Hebreus 9:27 é palavra de Deus e nós cremos. Os homens devem morrer uma só vez. Tem muito católico que fica com esta concepção espírita dentro da vida. A gente respeita todas as religiões, mas o católico não tem como ser espírita. Nem o espírita tem como ser católico, porque lá eles pregam a reencarnação. Não acredita na redenção de Cristo. E aqui nós cremos que a gente morre uma única vez e vem o juízo particular, e nós morremos em Cristo e pronto.
cristão é cristão e ponto final. A gente respeita todas as outras religiões, mas o que não dá é católico ficar fazendo essa salada. Crê na ressurreição, mas crê na reencarnação, crê nessas outras teorias das outras igrejas e faz essa bagunça. Você vai ficar esquizofrênico, você vai ficar doido. O caminho é único, é este aqui, é o que nós seguimos, o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos morrer uma vez só e não vamos mais voltar aqui. Ah, porque eu vou lá numa sessão, porque meu pai vai descer no médium para falar algumas coisas. Olha, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, não é esse o caminho. O católico é católico. É católico e pronto. Se a igreja católica fala, não pode, eu vou obedecer. Se a igreja católica diz, olha, o maçom não pode comungar, para que você vai ser maçom? Você não vai comungar. Então essas brigas aí agora, o bispo Bruno Forte lá da Itália, com essa questão, retomando isso, que é uma coisa muito séria. Pela morte, meus irmãos, a alma é separada do corpo. Mas na ressurreição, Deus unirá a vida incorruptível, que é o espírito, ao nosso corpo transformado, unindo-o novamente à nossa alma. Catecismo 10:16. O nosso corpo, a matéria do nosso corpo. Ah, mas fulano morreu afogado lá no Rio Paranã, nunca se achou. A matéria dele existe na natureza. E essa matéria que na ressurreição final ela vai ser glorificada para unir a alma incorruptível. A ressurreição é um mistério. Ah, mas como é que vai ser isso? Espera, tudo vai chegar ao tempo, não precisa ter pressa. Um dia nós vamos experimentar isso. É a nossa fé, a fé da igreja, que foi pensada, maturada, refletida com grande bondade. Vocês sabem que o galo é muito importante na história da igreja, né? As torres das igrejas sempre têm a imagem do galo, as igrejas antigas, porque o galo é muito importante na Bíblia, porque ele cantou quando Pedro negou Jesus pela terceira vez, quando Jesus diz, antes que o galo cante, tu me negarás. Tem alguém aqui negando Jesus, será? O galo está avisando. Já cantou 4 vezes. Esse é o galo do padre Daniel, que é criado com todo o requinte, não é isso, padre? Com a ração especial. É um galo muito especial, que um dia vai parar onde, gente? Na panela. E um galo velho bem feito é gostoso. Gente, todos os homens que morreram ressuscitarão. Todo mundo. Todos vão ressuscitar. Os que tiverem feito o bem sairão para a ressurreição de vida. Os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do julgamento. Isso está em João 5:29 e em Daniel 12:2. Cristo ressuscitou com seu próprio corpo. Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu. Ele falou lá em Lucas 24:39. Mas ele não voltou uma vida terrestre. Nosso Senhor ficou glorificado. Como ele é Deus, ele tinha poder de voltar ao seu espectro de visibilidade para os apóstolos. Tanto que ele falou, toca minhas mãos, Tomé. Meta a mão aqui no meu lado, veja se não sou eu mesmo. Porque nosso Senhor teve essa ressurreição extraordinária. Da mesma forma, nele todos ressuscitarão com seu próprio corpo, que tem agora. Ensinou o 4º concílio de Laterano, no número 801, isso aqui é lá no início da igreja, no século IV, V. Porém, este corpo será transformado em glória. Filipenses 3:21. Em corpo espiritual. 1 Coríntios 15:44. Isso está tudo no catecismo da igreja.
No catecismo nós temos as respostas para essas nossas inquietações. Quando será a ressurreição? O catecismo responde definitivamente: no último dia. E quando será o último dia? Jesus não quis falar e disse que só o Pai sabia. No fim do mundo, diz a Lumen Gentium do Concílio Vaticano número 48, a ressurreição dos mortos está intimamente associada à parousia de Cristo, à volta do Senhor Jesus. Catecismo 10.01. Naquele livro famoso da Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, escrito em 1498-99, ele nos ensina o seguinte: em todas as tuas ações, em todos os teus pensamentos, deverias comportar-te como se estivesse de morrer hoje. Se tua consciência estivesse tranquila, não terias muito medo da morte. Seria melhor evitar o pecado que fugir da morte. Se não estás preparado hoje, como estarás amanhã? E o Papa João 23 fez os seus 10 mandamentos, e no último ele diz: viva hoje como se fosse o último dia. Por isso que nós temos que estar preparados, gente. Qual que é a oração da noite que a igreja nos ensina? Eu todo dia no meu YouTube, eu rezo a oração das completas com o povo. A oração da noite, que termina sempre com aquela frase lapidar: o Senhor Todo-Poderoso nos concede uma noite tranquila, no fim da vida a morte santa. Todo dia a igreja ensina a rezar isso. E antes da reza das completas, você pede perdão dos seus pecados, porque às vezes você morre durante a noite. Uma amiga minha, já idosa, um dia me ligou. Eu era padre ainda. Padre, o Manuel morreu. Ela ligou primeiro para mim. Mas como foi isso? Nós rezamos o terço, ontem nós deitamos, e ele sempre levantava primeiro para fazer o café para mim, e ele não levantou. Eu falei: ele está cansadinho, vou deixar ele dormir e vou lá fazer o café hoje. Foi, fez o café. Aí quando ela foi lá na cama para chamá-lo, ele estava frio e duro. Tinha morrido à noite. Olha que morte bonita. Morreu à noite depois de orar o terço. É igual esse menino nosso aqui, não sei se é Vinícius de São Domingos, Fabrício, nosso cantor, menino abençoado. Eu estive à noite com a missa bonita lá, até elogiei muito o canto deles, cantaram as músicas em latim maravilhosas. No outro dia, quando eu estou de volta, alguém me liga: olha, ele estava adorando o Santíssimo, morreu diante do Santíssimo. Eu falei: olha, glória a Deus, porque não tinha lugar melhor para morrer do que no Santíssimo. Passei uma mensagem para a família dizendo isso. Não tem lugar melhor para morrer do que adorando o Cristo. Morreu em paz, morreu nas mãos de Deus. Bonito isso. São Francisco de Assis, no Cântico das Criaturas, assim rezou: louvado sejais, meu Senhor, por nossa irmã a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morreram em pecado mortal, feliz aqueles que ela encontrar conforme a vossa santíssima vontade, pois a segunda morte não lhes fará mal. Então, a palavra nossa, com esse tema, é que nós precisamos estar preparados. A morte está diante de nós. Um acidente, tanta coisa que pode acontecer, que você perde a sua vida, às vezes, em segundos. E qual a melhor maneira de se preparar para morrer? Vivendo o desapego. Quando nós preparamos o ano 2000, 20 anos antes do ano 2000, nós começamos a preparar. Eu estava no seminário ainda. O ano 2000. Papa João Paulo II pediu lá em 1983, no Haiti, que nós deveríamos fazer uma grande preparação para dar um presente a Cristo, um mundo mais evangelizado. E ele disse: olha, vocês evangelizem com novo ardor, com novos métodos e com nova expressão. E a gente fez isso tudo. E havia um curso formado no México, ao lado do Manaim, da Escola de Formadores de Evangelizadores, da formação da pessoa e de outros
cursos, havia um que ainda em muitos lugares é feito, o discipulado. E no discipulado, no final dele, tem uma dinâmica do desapego que termina com a missa. Olha, mas é uma coisa tão pesada e tão libertadora, que é uma maravilha. Você desapegar-se. Quem é apegado não ama. Quem é desapegado ama. O amor não leva ao apego. Há 17 anos atrás, quando eu cheguei das capelas, cansado, 11 da noite, depois de celebrar em 15 missas no sertão da paróquia de Mara Rosa, o diácono que morava comigo em estágio veio bater no meu quarto. Cheguei. Seu pai deu derrame. Está muito mal em Porongatu, 70 quilômetros. Eu tomei o banho, vamos lá. Cheguei, já levei a unção dos enfermos. Cheguei lá, estava a minha madrasta, meus 2 irmãos, filho dela, e meus outros 2 irmãos, filho da minha mãe. Nós ficamos ali junto do meu pai. E ele estava consciente, mas não falava, com o lado esquecido. Acenava. A gente foi prepará-lo para levar para Goiânia. E eu disse para ele: pai, nós estamos aqui porque nós te amamos. Nós queremos te ajudar a carregar essa cruz, mas nós não queremos ter dó do Senhor. Porque quando você tem dó, é sinal que você está apegado. Quando você ama, você não tem dó. Você tem solidariedade. E na igreja nós precisamos disso. Eu me lembro uma vez, como padre novo, eu sempre atendia os doentes. E tinha as legionárias de Nossa Senhora que iam para me levar os doentes que elas encontravam durante a semana. E chegou lá a dona Belmira, acho que até já é falecida. Olha, padre, tem uma comadre minha que está muito mal. Então nós fomos, peguei o Fusca que vai, desce grota, sobe grota, até chegamos lá na casa. Quando ela foi entrando na minha frente, ela começou a chorar. Mulher de Deus, você está ruim demais, o que é isso? Você está tão pálido, tão descaído. E eu agarrei nela para o cabelo e falei: para de falar isso. Porque isso é próprio de quem não está preparado para enfrentar as coisas. Como é que você vai falar para o doente que ele está assim? Não. O doente pode estar na pior. Você chega ali sorrindo, orando e sem ter dó. A dor é dele, é ele que vai passar. E eu disse para o meu pai: pai, é o Senhor que vai passar por isso. E nós vamos te ajudar. Morreu 7 dias depois. Uma história interessante que eu não vou aqui contar. Mas morreu, mas a gente não teve essa questão de desapego. Minha madrasta começando a chorar, eu dei-lhe uma catequese para que ela pudesse acolher aquele momento como um momento de libertação, momento de cura, momento de restauração. Na vida precisamos aprender a desapegar para aliviar a alma. Tem mãe que é tão apegada que não deixa os filhos viver. O ano passado eu disse para uma, foi: você tem a síndrome da mãe hipopótamo. Porque não quer deixar a filha casar, não quer deixar a filha sair para estudar. A mãe hipopótamo é aquela que dá a luz por baixo, aqui o menino, nasceu o menino, ela pega e engole o menino e põe ele no estômago, para dominar o filho a vida toda. Tira a liberdade dos filhos, não deixa casar, não deixa estudar, domina os filhos. Não é assim. Mãe e pai não são donos dos filhos. A gente tem que amar, mas não apegar. Quando eu apego, eu entumeço a minha alma fica dolorosa por causa do apego. Uma das características humanas mais marcantes e evidentes desde os primeiros meses de vida é o desejo de reter as coisas para si. Tem uma fase da criança que ela fala que tudo é do pai, tudo é do meu pai ou da minha mãe. Depois ela entra numa fase, tudo é meu, o mundo é dela. É as tentações da própria natureza humana. O bebê deseja ter toda a atenção e todos os cuidados da mãe. Quando cresce um pouco, aprende a dizer: meu pai, meu brinquedo, meu leitinho, meu terço, essas coisas, tudo é dela, né? Tudo é meu. Então nós temos muito presente dentro de nós esse egoísmo
que nos leva ao apego. E o apego é doentio, o apego faz mal à alma, o apego nos adoece, o apego tira a nossa liberdade. Você se torna uma pessoa pesada, angustiada. No Brasil e talvez em toda a cultura ocidental, temos uma mania peculiar. Costumamos chamar as pessoas que contratamos para nos prestar algum serviço de meu dentista, meu contador, minha doméstica, minha cabeleireira, meu psicólogo, meu padre. Tem gente que eu acho que o padre é dele, meu bispo. Você vê o povo me chamar meu bispo, né? É uma maneira brasileira de falar, né? As pessoas como que têm desejo de possuir tudo, né? Isso já faz parte da nossa cultura de formação tão arraigada, que nem nos apercebemos desse costume, mas a boca fala daquilo que o coração sente ou está cheio. Então a gente tem essa mania, isso é meu. O padre na paróquia é meu carro. Não, o carro é da paróquia, não é seu. Minha diocese, a diocese não é sua, bispo, ela é de Cristo, ela é da igreja. A gente tem que ter esse cuidado, senão a gente fica tomando posse das coisas. Nós precisamos, o contrário, sermos desapegados. Na vida tendemos a nos apegar às coisas. Esses traços, tão humanos como culturais, não nos educam para situações de liberdade e desapego. Só uma besteira que eu tinha. Eu comecei a colecionar imagens de anjos. Veja que coisa esquisita. Todo lugar que você vai, o povo sabe que você gosta de anjo e dá anjo. Cheguei lá na Itália, me deram uma coleção de anjos, que eu tive que pagar um preço enorme para trazer aquilo no avião. E fiz uma galeria de anjos no meu quarto. Mas muitos anjos. Anjos pequenininhos, anjo grande. Um dia eu encontrei um padre que era apegado a corujas. Ele tinha tanta coruja. Tinha coruja no banheiro, na cozinha, dentro do carro, imagem de coruja, foto de coruja. E eu fui questionar. E quando eu estou questionando aquilo, veio dentro de mim: e os teus anjos? Na semana seguinte eu ia mudar. Eu levei os anjos tudo para a igreja, botei tudo no chão. Quem quiser lembrança de mim, pega um anjo, leva para você. Todo mundo catou os anjos. Nunca mais juntei mais nada disso. Você fica sofrendo com isso, limpando esses anjos, arrumando lugar para anjo. Não tem mais lugar, você arruma mais lugar para apego. Você vai pegando essas coisas, isso tira a sua liberdade. Você fica escravo dessas coisas. E assim nós vamos sentindo proprietários, não só de coisas e carros. A gente viu aquele lá que tem a coleção de Fusca, né? O cara tem uma rede de poço, cada poço ele tem 2 Fuscas, daqueles de placa preta, que é original dos anos 60, anos 70, né? Carros, mas também de pessoas, empregos, relacionamentos e situações que não são nossas posses. O bispo às vezes apega a diocese. Nós temos problemas no Brasil de bispos que deixaram a diocese, mas não deixam o outro em paz. Que o outro às vezes é pequenininho, é fraquinho, não tem coragem de tomar uma decisão. Porque você tem que tomar uma decisão. Tem uma arquidiocese muito grande no Brasil, que há uns 45, 50 anos atrás, tinha um bispo que ficou lá mais de 50 anos. E quando eu fui na basílica daquela diocese, eu vi uma tumba, muitas tumbas dos bispos, e tinha uma que é afundada assim. E para que é isso aqui que é afundado assim? É de tanto povo sapatear em cima dele, porque ele era um bispo tão ruim, que era tão bruto, sem educação. Quando ele morreu, todo mundo vinha aqui para sapatear em cima da tumba. Alguns ainda cuspia ainda em cima da tumba. E quando o Papa falou: agora não tem jeito, você tem que sair, ele não quis sair. Aí o outro bispo pegou o conselho de consultores, entrou na cúria, leu a bula, falou: o senhor levanta e vai caçar seu rumo. Teve que tirar na marra. Apegado. Um homem desse vai para o céu? Não sei. Muito difícil isso. O padre que não quer sair da paróquia, o povo que fica apegado com o padre. É horrível isso. Que na diocese tem uma mania.
quando você vai transferir um padre, vem uns abaixo-assinados. Agora não vem mais. Chegaram 2, falei, pode levar de volta. Se ficar aqui, eu vou jogar no cesto do banheiro. Não guarda abaixo-assinado. Numa paróquia, eu quero saber por que o senhor está tirando o padre daqui. Eu falei, eu quero saber por que vocês estão fazendo essa pergunta. Mas se o bispo não pode governar a diocese, então não precisa ter bispo. Mas se vocês governam, vai sair sim, pronto. Nós temos uma abaixo-assinado, leva para você. Mas 5.732 assinaturas. Tudo bem, leva 5.732 assinaturas para você. Não quero isso. Não tem desse negócio. Quando o Papa quer transferir o bispo, vai transferir pronto. Quando o bispo transfere os padres, também é assim. Quando a sua filha vai casar, você não tem que interferir. Eu tive uma paroquiana que acabou com o casamento da filha, mãe hipopótamo. Não queria deixar a filha casar. Ai, padre, reza para mim, porque ela é a única filha que eu tenho. Eu falei, mas ela tem que viver a vida, você não casou? A menina casou, ela queria ir na lua de mel junto. Para Caldas Novas. Foi um desespero. Quando voltou, ela ia à noite na janela do quarto do casal para escutar alguma coisa. E foi intrometendo tanto que o marido um dia falou, não aguento mais. Aí perguntou à filha, entre eu e sua mãe, com quem você fica? Fico com a minha mãe. Então tá bom, estou indo embora. Pegou suas coisas e foi embora. Foi só sofrimento. Só sofrimento. Então nós precisamos refletir sobre essas nossas posturas de apegos. Não podemos esquecer que as pessoas não são propriedades nossas. O ser humano não é propriedade nossa. Nós não podemos querer ser dono das pessoas. A gente torna um peso para as pessoas. É muito bom deixar que a liberdade construa o bom relacionamento. Uma mulher que quer dominar o marido, ela vai perdê-la. O marido que quer dominar a mulher também. Eu conheço casos de uma mulher, não vou dizer que é minha parente, que já morreu, ela, o marido também, mas ela tinha tanto ciúme do marido, que ele tinha um comércio, mas como foi uma viúva nova lá comprar umas coisas no comércio, ela fez ele vender o comércio, porque achava que a viúva estava dando no pé dele. Ele montou um outro serviço de transporte. Um dia deu carona no sol quente para uma mulher com 3 crianças pobres na estrada. Ela fez ele vender a empresa, porque ele já estava com interesse de carregar mulheres. Aí ele colocou uma serraria na porta de casa. Aí uma mulher, uma fazendeira muito rica, solteira, foi lá comprar umas tábuas. Ela fez ele vender a serraria, porque ele já estava com caso com essa mulher. De que morreu, tinha 5 amantes em torno do caixão. 5. E a velha chorando. Mais 4 que choravam. E ele me disse, ela foi o instrumento do demônio, eu não tinha preparo, ela foi me tirando as forças, eu não quis separá-la, porque 7 filhos é muita coisa, não quis separar. Mas aí eu disse, já que ela não acredita em mim, eu não durmo mais com ela, eu vou dormir com todas as mulheres que aparecerem. Essa mulher jogou o esposo numa situação de pecado, por causa do ciúme, da posse. E vocês estão numa cidade que chama posse. Tem que ter cuidado com a posse. Aos poucos é possível que você perceba muitas dificuldades para viver os dias. O brilho da vida vai ficando opaco. Aquilo que antes fazia sentido fica fraco aí dentro. Experimente fazer uma avaliação das emoções que guarda, das pessoas que o cercam, dos assuntos que você conversa e das situações de seu cotidiano.
Procure identificar onde está amarrado o meu coração. Qual é a cerca onde eu amarrei meu coração? O cristão tem que ter um coração livre, unido a Cristo, e basta. A gente é feliz quando a gente ama, e a gente é triste quando a gente apega. Terminando aqui, toda pessoa se torna escravo daquilo por quem é vencido. São João Paulo II fala disso, São Pedro e São Paulo fala disso. Você ser vencido pelas coisas. A gente às vezes guarda tanta coisa e apega a tanta coisa, quando você morre, joga tudo fora. Cada mudança que eu faço, eu jogo um monte de coisa fora. Você fica livre. Cada vez que você desfaz de muitas coisas, tem gente que a casa vai ficando entumecida de tantas coisas. Outro dia eu entrei numa casa, numa família, numa capital dessas aí, eu fiquei impressionado de tanta coisa. Eles já participaram, acho, de não sei quantos encontros de igreja, todas as lembrancinhas dos encontros de igreja estão lá na casa deles. O dia que morrer, o que vai acontecer? Lixo, queima tudo. Há um caminho que parece direito ao homem, mas ao seu fim são os caminhos da morte. Provérbios 16, 25. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Por isso o desapego é tão importante, porque algumas coisas tiram de nós o tempo e o espaço de outras coisas mais fundamentais em nossas vidas. Por isso Jesus diz, em Lucas 9, 57, 62, Ele vai dizendo de todas essas realidades, e no final Ele diz, segue-me. Aí o cara disse, mas deixa eu enterrar primeiro meu pai. Não, deixa que os mortos sepulte os mortos. O que nós devemos fazer? Ser liberto por Jesus. Repetem? Ser liberto por Jesus. Cortar todos os pretextos. Cortar todos os pretextos. Controlar-se firmemente. Controlar-se firmemente. Detestar o pecado. Detestar o pecado. Permanecer firme na palavra. Permanecer firme na palavra. Ande com o Espírito Santo e desenvolva seus frutos. E eu concluo dizendo da importância da igreja como nossa hospedaria para nos curar. A igreja tem todos os remédios de um bom hospital. Tem a Eucaristia, tem a Santa Confissão, tem os sacramentos, tem o espaço para orar, tem o anúncio da palavra, tem um encontro como este. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, nossa Mãe, totalmente desapegada e santa, interceda por nós, junto à Senhora Santana, a Deus, para que nós possamos passar bem por esta vida, fazendo bem, louvando a Deus, fazendo a vontade de Deus, sem nada atrelando a nossa vida para nos tirar a verdadeira liberdade daqueles que amam e adoram a Deus. Amém.